Bom dia, tarde, noite ou madrugada. Se você está aqui, é porque este conteúdo vai agregar um valor real à sua vida. Eu sou o Dr. Nicolas Albuquerque e convido você a se inscrever no canal para não perder nenhum conhecimento. E se eu te dissesse que existe uma planta que provavelmente está crescendo agora mesmo no quintal da sua casa ou na varanda do seu vizinho, e que dentro dela existe um gel com compostos que a ciência já comprovou serem capazes de agir diretamente sobre a pressão arterial, tanto a alta quanto a baixa. Não é promessa de cura milagrosa, é bioquímica, é fisiologia. É o que acontece dentro do seu organismo quando essa substância entra em contato com as suas artérias. Sou médico com quase 20 anos de experiência clínica e pouquíssimas plantas me surpreenderam tanto quanto a babosa. Não pela magia que o povo atribui a ela, mas pelo que a ciência foi descobrindo camada por camada nas últimas 2 décadas. Fica comigo até o final, porque vou te explicar exatamente como a babosa age sobre os vasos sanguíneos, quais são os compostos que fazem esse trabalho, como usar de forma correta e, mais importante, o que você precisa saber antes de colocar qualquer coisa na boca. Preciso ser honesto com você logo de saída. O título deste vídeo fala em remédio poderoso e eu preciso explicar isso com cuidado porque o meu compromisso aqui é com a verdade médica, não com o sensacionalismo. A babosa não substitui nenhum medicamento antihipertensivo prescrito. Ela não vai baixar uma crise hipertensiva em 20 minutos. O que ela tem, e isso está documentado em periódicos científicos indexados, são compostos bioativos com propriedades vasoativas, anti-inflamatórias e antioxidantes que, usados de forma consistente e como complemento de um estilo de vida saudável, podem contribuir de forma significativa para o equilíbrio da pressão arterial. Essa distinção importa muito. Agora me deixa te contar sobre o sistema de tubulação do seu corpo. Imagine que o seu sistema cardiovascular é uma rede de canos que percorre cada milímetro do seu organismo. Alguns desses canos são largas avenidas, as artérias principais. Outros são ruas estreitas, as arteríolas e capilares. A pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes desses canos enquanto circula. Quando esses canos ficam rígidos, inflamados ou entupidos por placas de gordura, a pressão sobe. O coração precisa trabalhar mais para empurrar o sangue por uma rede que perdeu elasticidade. É como tentar encher uma mangueira de borracha velha com uma bomba que não foi feita para esse esforço. Segundo dados do Vigitel, o sistema de vigilância coordenado pelo Ministério da Saúde, a prevalência de hipertensão arterial cresceu 31% entre 2006 e 2024 no Brasil. Hoje, mais de 1 em cada 4 adultos brasileiros convive com pressão elevada, muitos sem nem saber. E o mais assustador é que a hipertensão quase nunca dói. Ela silenciosa vai destruindo as paredes dos vasos, sobrecarregando o coração, comprometendo os rins, ameaçando o cérebro. Por isso é chamada de assassina silenciosa. E é exatamente aí que a babosa entra nessa história. Deixa eu te apresentar a Dona Raimunda, 62 anos, nascida em Teresina, no Piauí. Professora aposentada, mãe de 3 filhos adultos, mulher de fé e de hábitos firmes. Ela chegou ao meu consultório numa tarde de terça-feira com 2 problemas na mesma mão. A carteirinha de controle de pressão, cheia de registros acima de 150 por 90, e uma folha dobrada com receitas caseiras que a vizinha havia dado. Entre elas estava um preparado com babosa. Ela me olhou nos olhos e disse: "Doutor, eu tô tomando o remédio de leitinho, mas uma amiga disse que a babosa ajuda. Pode misturar?" A minha resposta foi: depende, porque essa é a pergunta certa, feita da forma certa. E a resposta exige que eu te explique o que a babosa realmente faz dentro do corpo. A aloe vera, o nome científico da babosa,
É uma planta com mais de 75 compostos bioativos identificados em seu gel. Aquele muco translúcido e escorregadio que você espreme da folha contém aminoácidos, enzimas, vitaminas, minerais e 2 grupos de substâncias que me interessam muito do ponto de vista cardiovascular: os polissacarídeos, especialmente o acemanano, e os compostos fenólicos, entre eles a aloína e a aloe-hemodina. Pensa comigo, o endotélio vascular é a camada de células que reveste a parte interna dos seus vasos sanguíneos. Ele funciona como um regulador de trânsito das artérias. Quando está saudável, produz uma substância chamada óxido nítrico, que manda o sinal para a musculatura dos vasos relaxar e dilatar. Esse relaxamento abre espaço para o sangue fluir com menos resistência e a pressão cai. Quando o endotélio está inflamado, oxidado, agredido por anos de má alimentação e estresse, esse sinal vai sumindo, os vasos ficam tensos e a pressão sobe. Os compostos antioxidantes da babosa, em particular os flavonoides e compostos fenólicos identificados em estudos revisados por pesquisadores publicados na Revista Virtual de Química, demonstraram capacidade de reduzir o estresse oxidativo nas paredes dos vasos. Menos oxidação significa endotélio mais saudável, mais óxido nítrico, vasos que relaxam, pressão que encontra espaço para equilibrar. Não é mágica, é uma cadeia de eventos biológicos com base documentada. E sabe o que mais? A babosa também contém uma enzima chamada carboxipeptidase, que pesquisas identificaram como capaz de inibir a bradicinina, um peptídeo vasoativo que participa do processo inflamatório nos vasos. A inibição da bradicinina reduz a vasoconstrição. Traduzindo para o consultório, a babosa ajuda os canos a ficarem menos contraídos. E isso importa tanto para quem tem pressão alta, quanto para quem tem pressão instável. Aí está o ponto. Mas antes de revelar como usar corretamente, preciso te contar algo que me preocupa profundamente na minha prática. A maioria das pessoas que decide tomar babosa em casa faz isso da forma errada. Usa a folha inteira, incluindo o látex amarelado, logo abaixo da casca, ou usa quantidade excessiva, ou mistura com outros fitoterápicos sem orientação. E aí aparecem os problemas: diarreia intensa, cólicas e o mais perigoso, uma queda brusca de potássio no sangue, o que os médicos chamam de hipocalemia, que pode desencadear arritmias cardíacas sérias. Olha só, a parte que interessa para a saúde cardiovascular é o gel interno, aquele muco transparente do centro da folha. O látex amarelado que escorre quando você corta é um potente estimulante do intestino grosso. Em excesso, causa perda de fluidos e potássio. Isso é o oposto do que você quer quando está gerenciando pressão arterial. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está te ajudando, clica no botão de curtir agora. Esse gesto simples ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas que precisam dessas informações. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber onde essa comunidade está crescendo. A forma mais segura de usar a babosa começa na escolha da planta. A folha deve ter no mínimo 3 anos de idade, porque é quando a concentração de compostos ativos está mais alta. Folhas jovens têm gel diluído, com baixo teor de acemanano. Uma folha madura tem aparência robusta, larga, com bordas bem serrilhadas e cor verde escura. Lave bem a folha em água corrente. Corte a extremidade pontiaguda e os 2 lados serrilhados. Abra ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire apenas o gel transparente do centro, descartando qualquer resíduo amarelado. Esse gel pode ser consumido diretamente, 1 a 2 colheres de sopa por dia, ou misturado a água, suco natural ou iogurte sem açúcar. A quantidade máxima recomendada é de 100 ml de gel por dia.
Não aquece, não cozinha. O calor destrói as enzimas e parte dos compostos fenólicos que fazem o trabalho vasoativo. Agora me deixa te apresentar o seu Geraldo, 67 anos, caminhoneiro aposentado de Uberlândia, em Minas Gerais, homem de poucas palavras e muita resistência. Chegou encaminhado pela filha, preocupada com a pressão instável do pai, às vezes alta demais, às vezes baixa, a ponto de causar tontura ao se levantar da cadeira. Ele me disse: doutor, eu nunca gostei muito de médico não, mas minha filha insistiu. E foi esse histórico de pressão instável que me fez pensar com cuidado no papel de suporte que a babosa poderia ter no caso dele. Porque os estudos observaram algo muito interessante. Os efeitos dos compostos da aloe vera não são unidirecionais como um antihipertensivo convencional, que sempre empurra a pressão para baixo. Eles parecem agir de forma mais modulatória, ajudando o organismo a calibrar a resposta vascular de acordo com o seu estado atual. Isso é relevante para pessoas com pressão que oscila ao longo do dia. Com o seu Geraldo, tracei um plano simples: gel de babosa pela manhã antes do café, caminhada leve 3 vezes por semana, redução do sódio que estava absurdamente alto por anos de hábito na estrada e monitoramento semanal da pressão. 3 meses depois, ele voltou com um sorriso que eu não esperava ver naquele rosto sisudo e disse: doutor, não sei se foi a babosa ou o resto, mas a tontura sumiu. Levanto de manhã sem aquele susto. E aqui mora o detalhe que mais importa. Não é a babosa isolada que faz a diferença. É a babosa como parte de um ecossistema de hábitos que trabalham na mesma direção. Mas agora preciso te alertar sobre algo que não pode ficar de fora dessa conversa. Existem situações em que a babosa não deve ser usada sem orientação médica específica. Para quem já toma antihipertensivos, a babosa pode potencializar o efeito dos medicamentos e causar queda excessiva de pressão. Os dois podem coexistir, mas a dose e o monitoramento precisam ser ajustados com o seu médico. Para gestantes e lactantes, o uso interno deve ser evitado. E para pessoas com doença renal crônica avançada, qualquer fitoterápico exige atenção redobrada. O que mais me dói como médico não é quando o paciente chega com um exame alterado. É quando ele me diz: doutor, eu sabia que algo não estava certo faz tempo, mas fui deixando. A hipertensão não passa sozinha, ela avança. E cada milímetro de mercúrio a mais sem controle está silenciosamente cobrando juros dos seus vasos, do seu coração, dos seus rins e do seu cérebro. Deixa eu te contar sobre a dona Edilene para terminar essa história direito. 58 anos, quituteira nascida em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, mulher que ria de tudo. 6 meses depois de começar o gel de babosa, junto com as outras mudanças que conversamos, ela entrou na sala com a carteirinha de pressão na mão e disse antes de sentar: doutor, não sei explicar direito, mas parece que o meu corpo aprendeu a respirar de novo. Essa frase ficou comigo, porque é exatamente isso que acontece quando você reduz a carga inflamatória dos vasos, quando você oferece ao endotélio os antioxidantes que ele precisa para produzir óxido nítrico, quando você tira o excesso de sódio e coloca fibra e compostos vasoativos no lugar. O corpo não aprende, mas ele se lembra. Ele se lembra de como funcionar melhor. Vamos então fazer um resumo do que conversamos hoje. A babosa tem mais de 75 compostos bioativos no gel interno. Os mais relevantes para a saúde cardiovascular são o acemanano, os compostos fenólicos e a enzima carboxipeptidase. Esses compostos reduzem o estresse oxidativo nas paredes dos vasos, modulam a resposta inflamatória do endotélio e favorecem a produção de óxido nítrico, o mensageiro natural do relaxamento vascular. Para usar com segurança, folhas maduras, gel transparente sem o látex amarelo, 1 a 2 colheres de sopa por dia, sem cozinhar.
Combine com redução de sódio, hidratação adequada, movimento físico regular e sempre acompanhamento médico. A babosa não substitui medicamento, mas pode ser uma aliada real quando usada com inteligência e consistência. Cuide das suas artérias. Elas são os canos que sustentam tudo o que você é. Assim como qualquer rede de distribuição, elas precisam de manutenção, de cuidado contínuo, de escolhas diárias que preservem a elasticidade e a saúde do revestimento interno. A babosa pode ser parte dessa manutenção, mas a responsabilidade maior é sempre sua e do profissional que te acompanha. Mande esse vídeo para aquela pessoa da família que vive reclamando de pressão, para aquele amigo que toma remédio há anos e nunca recebeu orientação sobre o que mais pode fazer. Essa informação pode mudar a relação deles com o próprio corpo. No próximo vídeo, vou te revelar as 5 ervas medicinais que a Organização Mundial da Saúde reconhece como aliadas no controle de doenças cardiovasculares e que a maioria dos brasileiros consome de forma completamente errada, perdendo quase todo o efeito. Não vai querer perder. Cuide bem de você e de quem você ama.